For liberty there is a cost. It's broken skulls and leather cosh from the boys in uniform. Now you know whose side they're on. With backing, with blessing from earthly gods, not heaven, a stone's throw. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bem? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Galerinha, a gente vai falar nesse vídeo da Idade Média, um período que também ficou conhecido como feudalismo, certo? Galera, a Idade Média, ela teve início com as invasões bárbaras que levaram ao fim do Império Romano. A Idade Média divide-se em Alta e Baixa Idade Média. Aconteceu na Europa, tá? A gente chama de eurocentrismo esse período, porque a gente só estuda a história da Europa, como se só a história da Europa fosse importante, por isso esse nome, eurocentrismo. Economia baseada na agropecuária, com produção de alimentos e comércio bastante restrito. Quase não tinha comércio, era mais troca. A Igreja Católica estava no topo da pirâmide social e comandava basicamente tudo. E a sociedade se organizou em fortificações conhecidas como feudo. Eram realmente fortificações, né, cercados para se proteger das invasões bárbaras que estavam acontecendo nessa época, e vocês provavelmente já estudaram. O feudalismo é conhecido como um período negro da história, né? Um período sem cultura, sem desenvolvimento, um vazio. Um período onde se diz que o homem estava mais preocupado em plantar e colher do que se desenvolver culturalmente. Tá, gente, até é um pouco verdade. O cara tinha que pagar, né? O cara que vivia no feudo, ele tinha que pagar as obrigações ao senhor feudal, então ele estava muito mais preocupado em ensinar o filho dele plantar, colher e conseguir obter mais coisas para pagar as dívidas, do que ensinar o filho a ler, escrever ou pensar qualquer outra coisa. Isso então é um pouco verdade. Mas podemos crer que isso é um pouco mentira. É do homem se desenvolver, criar para viver melhor. Então é antagônico. A gente diz que é um período sem conhecimento, sem desenvolvimento, ok, tá certo. Mas é do homem se desenvolver, é do homem criar. Então, teoricamente, o homem não consegue viver sem criar algo para viver melhor, tá? Vamos lá, algumas coisas surgiram nessa época. A calça, o espelho, né, as casas de câmbio, as moedas, o calendário, jogos como baralho, xadrez, os talheres, os primeiros livros, né, essa forma de edição de livro, né, da coisa feita no livro. Antigamente era o papiro, aquela coisa que a gente via lá eles fazerem assim no livro, ler, no livro não, naquela folha enroladinha, abrir e ler, o relógio, o cinto, as primeiras universidades. Então é desse período todos esses exemplos que eu dei, né? Então é impossível você dizer que o homem não criou nada nesse período. É impossível, é lógico que o homem criou, tá ali, ele criou mais um monte de coisa. Ele criou a roupa íntima, que eu não coloquei aqui porque eu procurei essas imagens, eu estava no colégio. Imagina se os alunos me vissem mexendo no computador, vendo calcinha e cueca. Eu falei, esse professor é louco, sei lá eu, né? Então eu nem coloquei aqui, mas a roupa íntima também é dessa época. Então muita coisa foi sim criada nessa época. Esse papo de período sem desenvolvimento é mentira. Como foi um período de relativa paz, começa a sobrar tempo para um pseudo-desenvolvimento. Mudanças começam a acontecer principalmente na agricultura. Então eles começam a fazer a rotação de cultura na terra, né? Que é a terra poder, uma terra descansa, outra planta, outra colhe, por aí vai revezando a terra. As carroças e a ferradura nos cavalos surgem nessa época. O arado passa a ser um arado de tração animal. O moinho hidráulico, né? Então o movimento da água fazia o moinho girar e através de uma roldana moía coisas, né? Normalmente era usado em moenda. A maior oferta de alimentos contribuiu para a melhoria das condições de vida. As pessoas passaram a viver mais e mais tempo. Também aumentou o número de pessoas. Mesmo assim, passou a existir um excedente de alimentos, que passou a ser trocado e com o tempo negociado. Então, vamos lá. Tudo começou a se desenvolver.
Maior oferta de alimentos contribui para uma melhoria da vida. As pessoas passam a comer melhor e automaticamente a viver mais e mais tempo. Aumenta o número de pessoas e mesmo aumentando o número de pessoas, começa a sobrar um pouco mais de comida. Essa comida começa a ser negociada e com o tempo ela passa a ser vendida, né? Negociada, ou seja, começa a ressurgir o comércio. A arquitetura, principalmente das igrejas, também mudou bastante, podendo caber uma quantidade maior de fiéis. O escuro, com pouca entrada de luz, deu lugar a vitrais, né, mais coloridos. Então aqui nós temos o romântico que existia, né? Você vê uma catedral basicamente fechada. E aqui você já vê o gótico, né? Mais aberto, vitrais mais abertos, mais luz entrando e bem maior para caber mais fiel, porque para a igreja católica, quanto mais fiel, mais pessoal lá dentro, era bem melhor. Valeu, galerinha. Beijo, tchau. Every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a